Bom dia, pessoal do segundo ano do ensino médio. Esse é o nosso vídeo da primeira semana do PET 2 e a matéria é taxonomia. Nós vamos então direto para a matéria para poder economizar tempo e não ficar tão pesado o vídeo. Então, taxonomia. O que é taxonomia? É a ciência que ela nomeia e classifica os seres vivos, e ela faz isso de acordo com o grau de parentesco deles. Por que a taxonomia é importante? Porque existe mais de 4.000 idiomas diferentes. Já pensou se não existisse um jeito de saber o nome certo de cada espécie ou cada ser vivo? E que a gente tivesse que aprender todos os 4.000 idiomas para aprender o nome das espécies em todos eles, então isso aí seria impossível. Nós precisávamos padronizar a linguagem, foi criada então a taxonomia para que isso fosse possível. Através da taxonomia nós encontramos então o nome científico, que é o nome que a gente chama de nome biológico ou nome científico de cada ser vivo, e foram criadas regras específicas para esse nome científico para facilitar esse estudo, facilitar o estudo da espécie, facilitar a linguagem, o jeito de falar, o jeito de tratar cada espécie. Então nós agrupamos as espécies em táxons, e esses organismos agrupados em táxons tinha que ter alguma semelhança em geral para que eles estivessem no mesmo táxon. Vocês vão aprender um pouco mais à frente. Quem começou primeiro essa ideia de classificação dos seres vivos foi Linneu, em 1775, quando ele começou a classificar os reinos vegetal e animal para espécies vegetais, que ele considerava vegetais, e espécies animais. Então, na cabeça dele veio esses dois reinos. Já foi uma grande evolução, porque ele conseguiu agrupar esses dois reinos. Depois, mais tarde, em 1969, o cientista Whittaker, ele dividiu então em 5 reinos essa classificação biológica e não apenas em 2. E esses 5 reinos são esses aqui. Só um minutinho. Tava com o meu ponteiro aqui, ele sumiu. Isso. São o reino monera, o reino protista, o reino fungiplantar e animário. Nós vamos ver cada um mais à frente detalhado. Então, os 5 reinos, eles também são agrupados em 1980, um pouquinho depois de Whittaker. Foi criado um sistema chamado de domínio. Domínio agrupava os 5 reinos. Então, além dos reinos, tinha um grupamento maior que agrupava os 5 reinos, que era o domínio. Os domínios são 3. O domínio eucária, o domínio procária e o domínio bactéria. Esses 3 domínios, eles foram definidos depois. Então, a árquea é chamada de eucária, árquea e bactéria. Esses 3 domínios, eles são organismos, por exemplo, o domínio árquea, ele tem organismos procariotos, só procariotos, que parecem muito com bactérias, mas são mais primitivas ainda, principalmente que são bactérias encontradas em ambientes que a gente fala de ambientes extremos, como em salinas, em vulcões, em pântanos cheios de metano, em ambientes onde seria impossível algum organismo sobreviver. Esses organismos pertencentes ao domínio árquea conseguem manter as relações muito bem ali naquele ambiente, naquele sistema. E talvez elas sejam, então, antecessoras, né, das bactérias. Aí vem o domínio bactéria, que corresponde, então, a também organismos procariotos, mas as bactérias comuns que a gente encontra, né, na natureza, tanto de vida livre quanto parasitas, né, em água, solos e tudo em geral. E o último domínio, o domínio eucária, ele organiza todos os organismos eucariotos que têm o núcleo celular, porque procarioto significa que não tem organização do núcleo celular, e já esses aqui têm. Então, todos, fungos, protozoários, algas, animais, plantas, todos que têm um núcleo celular organizado, entram no domínio eucária. Vamos lá para a taxonomia de Linneu. Linneu, ele estabeleceu que a espécie seria a base da classificação. Então, ele colocou 5 grupos taxonômicos, reino, classe, ordem, gênero e espécie, na época dele, e que a espécie seria essa base. Até hoje, a espécie é a base. Então, Linneu foi de muita importância para essas regras de nomenclatura. E a
espécie, ela tinha que obedecer essas regras porque seria universal, seria para que todo mundo obedecesse. Então, todos os nomes científicos deveriam ser escritos em latim. Foi a língua que eles decidiram, porque é uma língua que eles chamam de língua universal, uma língua que deu origem a praticamente todas as outras línguas. Então, nada mais justo do que todas as espécies científicas serem escritas em latim, que aí todo mundo seria obrigado a saber esse nome científico em latim. Bastava uma língua, né? Ou com palavras latinizadas. No caso de não existir a palavra em latim, latinizasse essa palavra. E que isso não deveria ser acentuado. Além disso, o nome de todo ser científico, o nome científico, ele deve ser escrito destacado, ou em itálico, ou em negrito, ou sublinhado, de alguma forma destacado do texto. E a primeira palavra do nome científico iria indicar o gênero. Então, o gênero, ele era escrito com a primeira letra maiúscula. Exemplo, ursos. Aqui a gente sabe que está indicando o gênero porque a primeira letra é maiúscula. E que a palavra que fosse indicar espécie, na verdade, seria o termo específico, ele deveria começar com a letra minúscula. Mas quando nós fôssemos falar não só de termo específico, mas de espécie, então a espécie seria formada por duas palavras. Que a segunda palavra seria escrita com letra minúscula e significava o termo específico. Então, aqui o gênero, ursos, com a primeira inicial maiúscula, marítimos, termo específico, primeira inicial minúscula. As duas juntas, espécie científica. Então, vamos lá para o exemplo de Linneu. Aqui tem um exemplo, a pantera onca, né? Tia Paula, não é onça, não é onca mesmo, porque não pode ser acentuado, não pode ter acento, nem termos, nem gravos, nem nada que indique, né, acentos, porque nem todas as línguas têm. Então, no latim eles escreviam assim, pantera onca. Essa palavra significa que se refere ao gênero e é escrito com a inicial maiúscula. Essa palavra se refere ao termo específico, é escrito com a inicial minúscula. As duas juntas se referem ao nome científico da onça, que é pantera onca. Entenderam isso? E vocês podem observar que ela está aqui no caso em itálico, né? Tem que estar, ou em negrito, tem que estar destacado. Hoje, então, nós temos 8 categorias atuais. Não é só mais aquelas 5 que Linneu disse. Hoje nós temos o domínio, como eu tinha falado com vocês. Isso aqui é bem atual, viu? Nem todos os livros tratam ainda de domínio. Mas o que mais se usa é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu dou até uma ajudadinha para vocês decorarem. O nome reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? É só para ajudar. Então, aqui está todas as divisões. Tem várias subdivisõezinhas dentro delas, mas isso é uma coisa mais a fundo, né? Que a gente pode utilizar na nomenclatura. Vamos então pegar os 5 reinos divididinhos só para vocês terem uma ideia. Nós temos então o reino Monera. O reino Monera estuda os seres unicelulares, ou seja, formado apenas de uma célula. Eles também são procariotos, quer dizer, não possuem núcleo delimitado. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. O que significa isso? Autótrofo significa que fazem a fotossíntese ou que fazem o seu próprio alimento por um processo semelhante à fotossíntese. Ou também podem ser heterótrofos. Esse nome heterótrofo significa que não conseguem fazer fotossíntese ou que tem que comer alguma coisa. Então, nesse reino Monera, você vai encontrar organismos que conseguem fazer o próprio alimento e organismos que não conseguem e precisam comer alguma coisa. Mas todos eles são formados de uma única célula e são procariotos, não tem um núcleo delimitado. Exemplo deles, bactérias cianofícias, que são também as cianobactérias, chamadas de algas azuis, né? Importantíssimas para a obtenção do oxigênio e diminuição da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, vamos lá. Os protistas, que é o segundo reino, chamado também hoje de protoctista, mas dá na mesma, eles são formados por seres eucariontes. Aqui você já não acha mais o núcleo sem especificação. Aqui a célula tem um núcleo delimitado. Então, você vai encontrar organismos não mais procariontes, né, mas eucariontes.
Uni ou pluricelular significa que eles podem ter uma única célula ou mais de uma célula. Autótrofos ou heterótrofos também, eles podem fazer o alimento ou podem não conseguir fazer e ter que ingerir alguma coisa. Então, a mudança aí de protista para monera é a parte do procarionte e eucarionte, né? Aqui são alguns exemplos de algas, né? Que fazem muita parte, algas pluricelulares que fazem parte do reino dos protistas, né? E também tem algas unicelulares. E aqui, o terceiro reino, o reino fungi, que compreende basicamente os fungos, e eles são formados por seres que podem ser uni ou pluricelulares, pode ter apenas uma célula ou mais de uma célula. Também eucariontes, você não vai achar mais procariontes, você vai achar procariontes do reino monera. E todos aqui não conseguem fazer o próprio alimento. Essa é a diferença do reino protista para o reino fungi. Aqui não tem autótrofos, não tem fungo, não é igual planta, não consegue fazer o seu próprio alimento. Ele precisa comer alguma coisa. Na verdade, eles devem ser, a maioria, saprófitas, que se aproveita de matéria orgânica podre, né? E a maioria faz digestão extracelular, digerem e depois absorvem. Comem por absorção, e aí vai, né? Exemplos fungos, nós temos fungos microscópicos, unicelulares, e fungos que dá para ver a olho nu, né? Macroscópicos. A levedura é um fungo do pão, né? Do fermento, um fungo unicelular, e aqui o cogumelo, exemplos clássicos. O reino animalia não tem mais seres unicelulares, né? São seres mais de uma célula. Também eucariotos e também heterótrofos, eles não conseguem fazer o próprio alimento, precisam comer para sobreviver, né? Para ter energia. Aqui nós temos um exemplo de um quinidário, aqui que é uma água viva. Aqui nós temos exemplo de uma esponja, né? Aqui nós temos exemplo de um mamífero. Então tem animais, um inseto que também é do reino animal. O besouro animal é do reino animal, né? Outro inseto aqui, não sei se marinho ou terrestre. E por último, o reino plantae. O reino plantae também são seres pluricelulares, não tem seres unicelulares, são todos pluricelulares, também eucariontes. E a diferença é todos autótrofos. Então, para pertencer ao reino plantae, além dessas características, tem que ser autótrofos. Aqui, como exemplo, nós temos as briófitas, aqui, que são os musgos, os pequenininhos mesmo. Um pouco maior, as pteridófitas, samambaias, cavalinha. E as gimnospermas, que são plantas gigantes, que o pinheiro do Paraná, mas que não possuem frutos, que possuem frutos, mas que não possuem sementes. Aliás, que possuem sementes, mas não possuem frutos. E as angiospermas, que foi a aparição do fruto, né, envolvendo a semente. Então, são plantas que têm flor, fruto, semente, folha, raiz, caule. Tem todas as partes da planta, né? No caso, essa daqui tem a semente, mas a semente dela é nua, gimno. Significa esperma, semente, gimno, nua, não tem o fruto. E já angio significa caixinha para o esperma, caixinha para a semente. Então, a semente dela tem o fruto, que é a caixinha. E aí, isso é a evolução dos vegetais, isso aí é matéria para frente, mas esses são os reinos, as divisões, as categorias taxonômicas, a importância da nomenclatura, as regras da nomenclatura. Espero que vocês tenham aprendido e bons exercícios.